Como vai, minha gente querida? Que bom estar com você mais uma vez aqui no nosso programa Família Café. Hoje a gente vai pensar sobre a temática do Novembro Azul, que é essa precaução do homem em relação ao câncer de próstata. Vamos ver o que a gente pode pensar um pouco sobre isso. Queria ler com você um texto que se encontra em Mateus capítulo 22, no verso 39. Para você ter uma ideia melhor do texto, era bom que lesse 34, mas a gente vai se deter só no 39. Eu creio que já tem uma grande mensagem a respeito disso. Diz assim: ame seu próximo como a si mesmo. Você percebeu o que está dizendo? Para você entender um pouco do contexto, um homem muito sábio, muito inteligente, chegou para Jesus e perguntou: Jesus, quais são os maiores mandamentos? Ou qual é o maior mandamento? Jesus tinha cerca de 613 preceitos, incluindo nesses os 10 mandamentos, para poder responder e escolher qual deles. Não é uma decisão fácil, né? Então imagina 613 opções e você tem que dizer que uma delas é a certa, é a coerente. Não funciona, é impossível. Uma coisa legitima a outra, uma coisa está interligada à outra. Mas o interessante de Jesus é que ele tem a capacidade de ser simples sem ser simplório. Ele, de uma maneira muito concisa, vai dizer: bom, já que vocês não vão decorar isso tudo, entenda uma coisa: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E eu queria me deter nessa parte do como a si mesmo. Eu não consigo acreditar, e uma vez, e isso é uma música muito antiga, eu ouvi uma música que dizia: eu amo mais você do que eu. Eu não consigo entender muito bem isso, até porque um dos grandes conceitos de amor é a total coesão do entendimento de quem se é, ou da pessoa que se é. Quando você consegue se entender, quando você consegue saber quem você é, e apesar disso, você se ama, bom, você está num grande processo de também amar o outro. Quer ver um exemplo mais claro? Às vezes a gente não tem um sossego em relação ao erro de uma pessoa. Nós temos uma grande propriedade na punição a respeito daquele erro daquela pessoa. Não estou dizendo com isso que a gente tem que passar a mão sobre as pessoas, porque isso é um processo de involução. Você atinge a imaturidade da pessoa e faz com que ela não cresça. Nós realmente temos que ajudar as pessoas a crescerem. Mas muitas vezes nós colocamos o dedo em riste porque nós queremos nos sentir superiores, não estamos com essa vontade de gerar cuidado, de gerar um sentimento de apreensão pela maturidade do outro. A gente está nem aí para isso. A grande questão é se sentir superior. Pois bem, dentro dessa questão, não estou dizendo que você tem que passar a mão sobre as pessoas, a mão em cima dos erros das pessoas. Mas antes de punir a outra pessoa, conheça. Perceba quem você é, porque às vezes aquilo que o outro está fazendo te incomoda tanto, porque aquilo que ele faz no revelado diante dos holofotes é o que você faz no oculto da sua mente. É como se você estivesse dizendo: será que pensamento agora é microfonado? Será que agora existe um Big Brother dentro da minha cabeça projetando num data show ou no YouTuber da vida alguma imagem do que está aqui dentro da minha cachola? Bom, é bom a gente reparar esse tipo de coisa. Quando você conhece a si mesmo, você é mais respeitador, você reconhece um pouco mais a limitação humana, você se educa em relação às percepções de que, tal como você tem limites, os outros também têm limites. E como você é maduro em algumas coisas e outras pessoas não são, aquilo que elas não são maduras, às vezes elas podem compensar naquilo que elas são maduras e você não é. Deu para entender o negócio aqui? Pois bem, a gente não é medida de todas as coisas. E não adianta você dar uma de Protágoras da vida e achar que você vai se medir ou medir todas as pessoas a respeito de você. Então conheça a si mesmo. Conheça as suas limitações. Conheça quem você é. E o que isso tem a ver com o cuidado do homem? E aí homem, eu estou dizendo não humanidade, eu estou dizendo um homem mesmo, sexo masculino. O que isso tem a ver com o cuidado do homem? É uma maneira muito clichê, ou às vezes lenda para uns e não tão lendas para outros, que o homem não se cuida muito bem, não é verdade? Você aí, pai de família, você é um cara que fica na correria do dia a dia, fala: não tenho tempo para ir no médico, não tenho tempo para fazer isso. Eu tô olhando no espelho quando eu tô falando essa história. Às vezes a gente sempre diz: não, plano de saúde, deixa para eles, eu não preciso. Sabe como é? A gente não quer essa questão de fazer um check-up geral, se cuidar. Existe ainda mais um preconceito quando se fala de próstata. Aí você vai dizer: não, aí menos ainda, meu irmão, menos ainda. Pois bem,
Se você não consegue ter cuidado sobre si, você não vai conseguir gerar cuidado para os outros. Não adianta, não é fórmula mágica, é uma questão de consequência. Quando você cuida de si, você cuida do outro. Ame ao outro como você ama a si mesmo. Quando você entende que o outro é extensão de si mesmo, presta atenção nisso aqui, ó. Quando você entende que o outro é extensão de si mesmo, o que você vai fazer? Você não vai chegar e martelar o seu dedo, porque você sabe que dói. Então, você não vai querer machucar o outro, porque o outro é a extensão de si. Agora, se você não tem cuidado de si, você vai ter cuidado pelo outro? Vamos falar a verdade? Cá entre nós? Você vai estar aí preocupado com a outra pessoa? Não vai. Não vai. Então, gere cuidado. Ao invés de ficar com esses preconceitos bobos que a gente tem, e às vezes é um sentimento, desculpa ser grosseiro, mas parece um sentimento de autoafirmação. Meu irmão, cuida de você. Porque cuidando de você, você está gerando cuidado para a tua família, para quem te é próximo, para quem está do seu lado. Preste atenção nisso. Que os preconceitos, eles caem por terra para que você e eu possamos ser homens de valor. Que cuidemos dos nossos filhos, da nossa geração, da nossa sociedade, porque a gente tem que cuidar de si. E quem cuida de si, vira processo e experimenta processos de autocura. E quem cuida de si também cuida do outro, porque o outro é a extensão de si. E aí ele gera cura para outras pessoas também. Eu quero convidar você que pense bastante nisso, antes que, infelizmente, nós sejamos atacados por uma doença que seja uma situação que nos dê a preocupação do corretivo, ou a ocupação, nem preocupação, porque aí é ocupação já, né, do corretivo, que nós tenhamos a preocupação no preventivo. Eu quero orar por você. Deus, ajuda a gente que é homem a ser menos preconceituoso e a cuidar de si, porque cuidando de si, a gente cuida do outro. É amando a si que a gente ama o outro. A gente vai entender isso melhor, para a gente estender amor para os nossos familiares e para todos aqueles que nós nos preocupamos na vida. Eu peço que o Senhor nos ajude nisso. No nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe você e até o nosso próximo programa. E ó, não esqueça, vai fazer o exame. É muito melhor preventivo do que o corretivo. A tua família com certeza vai agradecer por isso. Fica com Deus.